Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que, assim como Ele inspirou as Sagradas Escrituras, que Ele possa também inspirar a nossa inteligência, a capacidade, para que a gente não fale aquilo, a nossa vontade, mas aquilo que Ele próprio revelou através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a nossa Mãe, a Virgem Santíssima, possa interceder por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E vamos continuar aí, estamos no finalzinho do estudo do Deuteronômio, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia lá no Antigo Testamento. Antes, eu só vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, que agora eu estou pedindo no começo, e não mais no final, porque às vezes ninguém tem tempo de assistir até o final os vídeos, né, são 40, 50 minutos, então às vezes a pessoa pode começar a assistir, mas não terminar. Então eu já quero falar no começo. Se inscreva no nosso canal, por favor, compartilhe nas igrejas, nos grupos de oração, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, né? Todos aqueles, gente, que se interessar em fazer parte dessa teologia católica gratuita pela internet. Você estuda toda a doutrina católica de graça, sem pagar um centavo. Então a única coisa que eu peço para você é o seu like, não é? O seu comentário. Deixe o seu comentário, o que você está achando, se você está gostando, se você não está entendendo, sugestões, até de temas mesmo, você queria que você abordasse isso, abordasse aquilo. Não é? Deixe aí os seus comentários, por favor, e a sua inscrição. Peça para, compartilhe nos seus grupos e peça para as pessoas se inscreverem para nos ajudar, ok? Então, gente, nós estamos aí já na reta final do Deuteronômio, já no final da vida de Moisés, tá? E aí ele já começa a preparar, não é? Ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, porque Deus já tinha falado para ele, você não vai entrar. Então ele começa já a preparar o povo e também o seu sucessor. Mais para frente, no finalzinho ali, a gente vai ver ele preparando Josué, que era o seu sucessor, que vai entrar com o povo na terra, porque ele vai morrer antes de entrar. Ele só vai olhar, mas ele não vai entrar na terra prometida, porque Deus já tinha falado. Então nós paramos no capítulo 28 do livro do Deuteronômio. Então hoje nós vamos para o capítulo 29. A Bíblia de Jerusalém é a página 294. Página 294, capítulo 29 do Deuteronômio, já na reta final aí do livro. Tá? Mais um discurso de Moisés. Tá? Moisés aí, já podemos dizer que já é um discurso já de despedida dele. Ok? Então, o texto diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor mandara Moisés concluir com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que havia concluído com eles no Horebe. Então, gente, ali eles já estavam já a caminho de Canaã, no deserto, e Deus ali, vamos dizer, acompanhava o povo. Aliança, gente, quer dizer esse pacto de Deus com Israel.
Lembrando que foi Deus quem escolheu, através de Abraão, o seu povo, para que fosse um povo monoteísta, não adorasse vários deuses como os povos pagãos que eles tinham contato. Tá? E aí ele começa a fazer uma narrativa de toda a história do povo hebreu, tá? Desde quando eles saíram lá do Egito até aquele momento que eles iam entrar na terra de Canaã. Ok? Então Moisés convocou todo Israel e disse: vós mesmos vistes tudo que o Senhor realizou na terra do Egito contra o faraó, seus servidores todos e contra a sua terra. Grandes provas que vossos olhos viram, sinais e prodígios grandiosos, milagres, né, que Deus fez lá no Egito, gente. Abriu aquele mar, né? Primeiro lá as 10 pragas do Egito, né? Que o faraó só aceitou soltar o povo quando morreu os primogênitos. Mas Deus fez aquele monte lá de pragas, entre aspas. Mas depois Deus continuou fazendo milagres. Abriu o mar, não é? O anjo foi à frente do povo com a nuvem, com o fogo. Então Deus sempre fez chover maná para eles lá do deserto todo dia. Então Deus sempre operando os seus prodígios para ver se o povo acreditava nele. Mesmo assim o povo era cabeça dura. Não é? E Moisés começa a falar para o povo: contudo, até o dia de hoje o Senhor não vos tinha dado um coração para compreender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eis, eu vos fiz caminhar 40 anos pelo deserto. Olha aí, eles eram para atravessar em 15 dias, ficaram lá 40 anos por causa de desobediência e de idolatria. Sem que vossas vestes envelhecessem, nem a sandália dos teus pés. Não tivestes pão para comer, e nem vinho ou bebida embriagante para beber, para que compreendesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vistes depois até este lugar, Seom, aí que ele fala dos reis, não é, que eles encontraram lá, que saíram ao vosso encontro para a guerra, mas nós os vencemos. Quer dizer, Israel venceu todos aqueles reis pagãos. Por quê? Porque Deus estava com eles. Conquistamos sua terra e o demos como herança a Ruben, que foi o primogênito de Jacó, né? A Gade e a meia tribo de Manassés. Observai as palavras dessa aliança e põe em prática para seres bem-sucedidos em tudo quanto fizerdes. Então, gente, um grande aprendizado para nós. Por que Israel venceu todos os seus inimigos? Porque Deus estava com eles, era o seu povo. Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós que somos batizados. Todo aquele que é batizado faz parte do povo de Deus, a família de Deus, não é nem mais o povo de Deus. O Novo Testamento chama de família de Deus, está lá na carta aos Efésios. Vós sois a família de Deus. Então, gente, se a gente quer ser abençoado, se a gente quer que Deus esteja, né, combatendo por nós, a gente também tem que fazer a nossa parte. E como que a gente faz a nossa parte? Observando a lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus, sabe? Toda vez que o homem se afasta de Deus, dos mandamentos, aí pronto, né? Aí Deus não está mais presente, aí ele sofre a derrota, não é? Então esse é um grande ensinamento para nós. Vós vos colocastes hoje diante do Senhor vosso Deus, os chefes das tribos, os anciãos, escribas e todos os homens de Israel. Para nós hoje é a igreja, o Papa, os bispos, né, os sacerdotes, os diáconos e também nós leigos, a igreja, né? Israel hoje é a igreja. Com as vossas crianças e mulheres, inclusive o estrangeiro que está no teu acampamento, desde o que corta a tua madeira até o que tira a água para ti, a fim de entrar na aliança de Deus, do Senhor teu Deus, no pacto que o Senhor teu Deus assume hoje contigo, para que hoje ele te constitua como seu povo e que ele próprio se torne o teu Deus, conforme te falou e segundo havia jurado a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então os patriarcas que forma ali o povo de Israel, o povo judeu que vem até nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje a igreja é o que? Sucessor de Israel.
sucede Israel. Por isso que os 12 apóstolos sucedem as 12 tribos de Israel. Tudo é um desígnio de Deus, gente. Então Deus fez lá uma aliança com Noé, depois Deus fez uma aliança com Abraão, depois Deus fez uma aliança com Moisés, até chegou em Jesus Cristo, ele fez a definitiva, né? A eterna aliança no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Não é somente convosco que eu estou concluindo esta aliança e este pacto com imprecação, também com aquele que está aqui conosco hoje diante do Senhor vosso Deus, bem como com aquele que não está hoje aqui conosco. Sim, vós conheceis de que modo habitávamos na terra do Egito e como passamos em meio a nações que atravessastes. Viste suas abominações e seus ídolos, madeira, pedra, prata, ouro que eles possuem. Então, o que Deus está falando para eles? Os pagãos, eles adoram ídolos, né, que eram representados por imagens de pedra, que ele fala, né, madeira e tudo. Vocês não. O Deus de vocês é espírito, então vocês, né, têm que adorar o único Deus verdadeiro. Por isso que Deus proibia imagens no Antigo Testamento. Está bem claro aqui. Tá? Aqui tá, inclusive está a palavra correta, ídolo, está aqui, bem claro. Ok? Seus ídolos, no capítulo 29, no versículo 16, olha aí. Vistes as suas abominações e seus ídolos de madeira, pedra, prata, ouro que eles possuem. Então, gente, não tem nada a ver com as imagens católicas, que não são ídolos, são pessoas humanas na qual nós representamos, mas não é ídolo. Tanto que se quebrar uma imagem, você não quebrou a pessoa, porque a pessoa está no céu. Aqui não. Aqui você quebrar um ídolo significa quebrar a divindade. Entendeu? Então, vamos entender bem claro essa questão de imagens no Antigo Testamento. Deus proibia a imagem de ídolos, não qualquer imagem. Tanto que ele mandou fazer lá serpente de bronze, ele mandou fazer querubim, não tem nada a ver. A gente viu e vai ver, tem mais textos mais para frente. Então, já expliquei isso aqui várias vezes, essa questão das imagens, ok? Que não existia entre vós homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, indo servir aos deuses, olha aí, aos deuses dos pagãos, ok? Aos deuses daquelas nações, aí, daquelas nações pagãs, entendeu? Tem nada a ver com as nossas imagens católicas. Que entre vós não exista uma raiz que produza planta venenosa ou amarga. Portanto, ouvindo hoje as palavras deste pacto, com imprecação, se alguém abençoar a si próprio no coração, dizendo: vou ter paz, mesmo que ande conforme a obstinação do meu coração, pois a abundância da água fará a sede desaparecer. O Senhor jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, sua ira e o ciúme se inflamarão contra tal homem, sobrevindo-lhe toda imprecação escrita neste livro. E o Senhor lhe apagará o nome sob o céu. E para seu infortúnio, o Senhor o separará de todas as tribos de Israel, conforme as imprecações da aliança escrita neste livro da lei. Então, o que Deus está falando aqui? Ele hoje faz um pacto com Israel, com o meu povo. Se o povo me seguir, for fiel, eu vou estar com ele, vou trazer todas as bênçãos, né, que nós já falamos aqui. Se o povo me abandonar para seguir outros deuses, cometer idolatria, desobediência, eu vou abandonar o povo. É isso que Deus está falando. E mais para frente a gente vai ver que muitas das vezes Israel não foi fiel a esse pacto. Agora, quando ele fala aqui, né, a minha ira e o meu ciúme se inflamarão contra tal homem. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, quero explicar mais uma vez. Os judeus, ele tem um jeito de se referir a Deus chamado antropomorfismo. O que é isso? Se referir a Deus como se ele fosse um homem. Então, esses atributos são do homem. Então, os judeus atribuíam isso também a Deus, mas Deus não tem ciúme, Deus não tem ira, porque isso faz parte do pecado do homem, né? Por causa do pecado original, né? Que a gente tem ira, que é um pecado capital, um dos 7 pecados capitais, né? O ciúme, né? São Paulo
diz lá na carta aos Gálatas que o ciúme é uma obra da carne. Não é? Então, assim, é um pecado da carne. Deus não pode ter pecado. Então, é uma forma do judeu se expressar como se Deus fosse um homem. Tá? Por causa do amor com que Deus tem pelo seu povo, então Deus não quer que o povo o largue para servir outros deuses. Então, como, né, o homem que é casado, todo aquele que é casado tem um pouco de ciúme da sua esposa e vice-versa. Então, como se Deus fosse, porque Israel é a esposa de Deus, como a igreja é a esposa de Cristo. Muitas vezes os profetas se referem a Israel como a esposa de Deus, a mulher de Deus. Então, quando Israel cometia idolatria, o profeta Oséias fala que Israel é uma adúltera, como se fosse uma esposa adúltera. Né? Então, gente, temos que entender isso para a gente não achar que Deus tem ira, que Deus tem ciúme, não. Isso faz parte da natureza humana decaída. Mas os judeus aplicavam isso a Deus, como se Deus fosse um homem. Ok? Aí vem a questão do exílio, tá? Perspectivas de exílio. Exílio, gente, eu falei um pouco já na aula passada. Né? Como o povo não vai ser fiel a Deus, Deus vai abandonar aquele povo. Então o povo vai acabar indo para o exílio. Primeiramente, foi no ano 722, as tribos do norte de Israel foram exilados lá para Samaria. Por isso que os samaritanos não se dão com os judeus, porque os judeus consideravam eles pagãos. E depois, no ano 500, o povo foi exilado lá para a Babilônia. Nabucodonosor arrasou com Jerusalém e levou o povo todo para a Babilônia. Tá? O profeta Ezequiel fala isso, o Salmo 126 fala isso. Não é? Então, infelizmente, isso vai acontecer por causa da idolatria e desobediência do povo. Tá? A geração futura, vossos filhos que irão se levantar depois de vós, e o estrangeiro vindo de uma terra longínqua, vendo as pragas desta terra e as enfermidades que o Senhor lhe tiver infringido, dirão: enxofre e sal, toda a sua terra está queimada, ela não será mais semeada, nada mais fará germinar e nenhuma erva nela crescerá. Foi como a destruição de Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim, que o Senhor destruiu em sua ira e furor. E todas as nações dirão: por que o Senhor agiu deste modo com esta terra? Que significa o ardor de tão grande ira? E responderão: é porque abandonaram a aliança que o Senhor... Isso aqui que é importante a gente entender. Tá? Por que Deus, entre aspas, castiga o povo? Por quê? Isso, gente, não é só para Israel, não. Não é só no Antigo Testamento, não. A gente viu aí, nós passamos aí há pouco tempo por uma pandemia. E o povo não aprendeu. Depois vem uma pior aí, e o povo fala: onde está Deus? Mas, o povo não quer saber de Deus. É só você vir no carnaval aí. As blasfêmias, né? O pessoal adorando até o inimigo aí. Então, quer dizer, gente, depois Deus vai embora. Quando Deus vai embora, fica a escuridão, como eu já expliquei. Então, é porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de vossos pais, havia concluído com eles, quando os tirou da terra do Egito. Gente, às vezes eu fico pensando nisso, às vezes eu fico imaginando. Né? Deus tirou aquele povo lá, ficou lá escravo 400 anos, não é? E o povo lá no deserto começou a adorar o bezerro de ouro, falando que aquele bezerro que tinha tirado eles do Egito. Depois de Deus abrir o mar para aquele povo passar. Gente, você sabe o que é você passar dentro do mar, um mar de um lado, um mar do outro? E o povo, mesmo assim, ainda não se converteu. Pior ainda, fez lá um bezerro de ouro. Aí começou a adorar o bezerro de ouro. Tá vendo? E nós somos assim também. Deus faz e a gente não agradece. Quantas coisas Deus já fez na minha vida, não é? E eu ainda sou rebelde às vezes, ainda tenho meus pecados, eu preciso melhorar muito ainda. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu ainda não atingi o ponto que Deus quer de mim, por causa da minha fraqueza humana, mas pelo menos eu reconheço a minha pequenez. Pior é aquele que não reconhece. Eu conheço gente que é assim, não reconhece o seu erro, o seu pecado. Aí é pior ainda, aí gera um endurecimento do coração. Aí vira um pecado contra o Espírito Santo. Sabia que isso que é o pecado contra o Espírito Santo? Você endureceu o coração. Aí a misericórdia de Deus não pode te alcançar. Porque você primeiro tem que reconhecer que você é um miserável, que você é um pecador. Você é um vaso de barro.
Entendeu? Se você começar a reconhecer isso, Deus vai começar a agir na tua vida. Seja um pouco mais humilde. Tem gente que é muito pouco humilde. Entendeu? Aponta muito o dedo pro outro. Nunca aponte o dedo pro outro. Que ó, você aponta pro outro, é um dedo para ele, um para Deus e 3 para você. Ó, tá? Então se olhe no espelho primeiro. Né? Então cuidado, gente. Cuidado, vamos nos reconhecer que nós, sem Deus, nós não somos nada. Só por causa da graça de Deus nós somos alguma coisa. Humildade. Tá? Eles foram servir outros deuses e os adoraram, deuses que não conheciam e que eles não haviam designado. Então a ira do Senhor se inflamou. Está vendo como que é a justiça de Deus? Não é a ira de Deus, é a justiça. Deus tem que ser justo. Se as pessoas abandonam ele, ele também abandona. Entendeu? Se inflamou contra esta terra, fazendo sobreviver toda a maldição escrita neste livro. O Senhor os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande indignação, e os atirou numa outra terra, como hoje se vê. Está falando do exílio, que vai acontecer já, esses 2 exílios que eu falei, o de Samaria e principalmente o da Babilônia, que foi o pior de todos. As coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, nada é oculto a Deus, gente. Não adianta você achar que está enganando a Deus, que ninguém engana a Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Tá? Deus sabe de todas as coisas. Coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Porque Israel é o povo escolhido, né? Para que ponhamos em prática todas as palavras da lei. Da lei de quê? Dos mandamentos. A lei de Moisés. Então, gente, isso aqui é muito importante a gente entender. Todo o mal que existiu, né? Nós estamos vendo aqui, e existe até hoje, tá? É culpa nossa, não é culpa de Deus. Desde o momento que a gente escolhe abandonar Deus, por isso que o Salmo diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso que a gente tem que rezar muito pelo Brasil, nós temos que rezar muito pelo mundo. Só a gente ver como é que está a Europa aí. A Europa, a gente, está um caos. A Alemanha, vai ver a Alemanha como é que está. É uma perseguição, querendo aprovar um monte de coisa que a igreja já disse que não pode aprovar. Então, gente, depois vai chorar na cama, que é lugar quente. Gente, eu fico impressionado como que as pessoas não aprenderam com essa pandemia. Será que precisa vir uma coisa pior do que nós já passamos? Mas também Deus não abandona o seu povo. Então ele fala aí da volta do exílio e da conversão. O povo vai passar a penúria, mas aqueles que forem fiéis vão se converter e vão voltar do exílio. Ou seja, Deus não abandona o seu povo. Isso também é importante. Até mesmo quando o povo está passando dificuldade, mas se o povo se arrepender, Deus volta atrás. Deus é um pai. Qual é o pai que não perdoa o filho? Sabemos que ele não seja um bom pai. Não é? Então, gente, todo pai, toda mãe acaba perdoando as mazelas do filho. O filho pode ser o pior filho que tem. E nós somos esses filhos rebeldes. Mas Deus está pronto para nos perdoar, desde que nós nos arrependemos e mudemos de vida. Não adianta nada se arrepender, mas continuar a vida velha de pecado. Entendeu? Quando se cumprirem em ti todas essas palavras, então, gente, por isso que isso vai acontecer, tá vendo? Tudo aquilo que Deus promete acontece, tanto de bom quanto de ruim. A bênção e a maldição que eu te propus, que nós vimos na aula passada. Deus coloca a bênção e a maldição e quem escolhe somos nós, ok? Individualmente e o povo de uma forma geral. Se as meditares em teu coração, então a palavra de Deus, a lei de Deus tem que estar aqui, ó. Porque Jesus já disse, é do coração que sai tudo aquilo que é de ruim. Então não é com a boca, é com seus atos. Em meio a todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver expulsado, e quando te converteres ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu, teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Já falei na aula passada. Não é só você, é os seus filhos, a sua família, todo mundo tem que se converter. A família tem que se converter, não é todos, não. Gente, a bênção de Deus é para todos, mas todos têm que buscar, não adianta só um querer buscar. E infelizmente isso também acontece muito.
Às vezes na família 2 são cristãos, os outros 2 são desviados, né? Faça a sua parte, nunca imponha nada, mas sempre proponha. Agora, se a pessoa não quiser, paciência. Mas ensina teus filhos a lei de Deus, gente. Eu vivo batendo nessa tecla e olha que eu ainda não tive essa bênção de ser pai. Mas se algum dia Deus me der essa graça, eu pretendo, eu ensino os meus sobrinhos. Eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos. Eu procuro fazer a minha parte. Então você também que é pai, você que é mãe, não ensine só as coisas mundanas não, gente. Mande para o colégio, mande, né, que tenha um bom estudo, seja honesto, tudo é importante, mas não esqueça de Deus, dá Deus para ele. Porque depois a gente vê como é que está o mundo hoje lá fora. Se a gente não der Deus para nossas crianças hoje, gente, depois a gente vai chorar lá na frente. Aí a gente vê aí o que nós. Só você vê as universidades hoje, o mundo aí é droga, é prostituição. Então nós não podemos perder os nossos filhos. Entendeu? Uma vez eu vi num para-choque de caminhão uma frase que me fez pensar. Tá? Eduque o teu filho enquanto é tempo, antes que o traficante o faça. Prestou atenção? Eduque o teu filho enquanto é tempo, antes que o traficante o faça. Ou o traficante ou o mundo, né? Porque ele vai para o mundão. Você não vai poder estar com ele 24 horas por dia. Mas se você der Deus para ele, ele vai pensar, pô, meu pai falou aquilo, né? Então eu vou pensar antes de fazer aquela coisa errada, porque eu temo a Deus, né? Meu pai me ensinou a ser temente a Deus, ser um cristão realmente temente a Deus. Então eu não vou entrar em nada errado. Então nós temos que fazer a nossa parte, gente. No mundo que nós estamos hoje, se a gente fazendo a nossa parte já está difícil, a mídia está aí para nos derrubar. Só você vê a internet, né? Então, vamos fazer a nossa parte, ok? Conforme tudo que te ordeno, teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. Olha aí, promessa de Deus, e as promessas de Deus se cumprem. O Senhor teu Deus voltará atrás e te reunirá de todos os povos entre os quais te havia dispersado. Ainda que tivesse sido expulso para os confins do céu, de lá se reuniria o Senhor teu Deus e de lá te tomaria, para te reintroduzir na terra que os teus pais possuíram, para que a possuas, ele te fará feliz e te multiplicará mais ainda que os teus pais. Olha aí, promessa de Deus. Essa multiplicação aí, gente, não é só na parte física, não. É na parte espiritual também. Então, gente, Deus é um Pai amoroso, está sempre pronto a nos perdoar se a gente se arrepende e volta atrás. Você pode cair 10, 15, 20 vezes, mas se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Até o momento de você morrer, gente. Até o momento da morte, nós podemos nos arrepender, mas depois da morte não tem mais jeito. A igreja ensina isso. O tempo de conseguir méritos diante de Deus é aqui. Se morrer, acabou, já era. Por isso que não existe reencarnação. Não existe. Se você não viveu corretamente aqui, esquece, já era. Aí é o que a igreja chama de inferno. O que é o inferno? É você estar longe de Deus. Se você não quis Deus a sua vida aqui, depois que morre, infelizmente aí não tem mais jeito. Você viu lá Jesus contando aquela parábola do rico e Lázaro. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. O que está aqui não pode ir para lá, o que está lá não pode passar para cá. Entendeu? Mas Deus, gente, quer que todo mundo se salve de São Paulo. Então, vamos fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é? Sermos cristãos realmente conscientes do nosso papel neste mundo. Entendeu? Agora, se você... Não importa se você caiu, não importa. Você pode cair 1 milhão de vezes. Você tem 2 caminhos. Primeiro, arrependimento. Cometeu um pecado grave? Se arrependa. Eu me arrependo. Foi fraqueza, eu me arrependo. Segundo, vá se confessar. Se o pecado foi grave, a igreja ensina, não basta só o arrependimento. Tem que buscar a confissão. Ok? Então, são 2 remédios que Jesus deixou aí na igreja para a gente voltar a essa comunhão com Deus. Arrependimento e a confissão. Ok? O Senhor teu Deus circuncidará
o teu coração. Olha aí. Então Deus quer, gente, é o nosso coração. Porque é do coração que vem tudo que é de bom e que é de ruim. E o coração da tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu coração e com toda a tua alma e vivas. Olha aí, tá vendo? Viver aqui, gente, não é só viver nesse mundo, não. É viver para sempre, a vida eterna. Porque isso aqui é uma passagem. Mas quando ele fala aí dessa vida, é a vida em Deus, é a comunhão com Deus. O Senhor teu Deus fará recair todas essas imprecações sobre os teus inimigos, sobre os que te odeiam e te perseguem. Olha só. Tá vendo? Então, gente, não faça justiça com as próprias mãos. Siga Deus, seja um cristão fiel, que Deus vai combater por vós. Tá? A melhor justiça é a justiça divina. Tá? Quanto a ti, voltarás a obedecer à voz do Senhor teu Deus, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Gente, é o que mais a gente leu aqui no Antigo Testamento até agora. Cumpra os meus mandamentos, segue os meus mandamentos que você será feliz. Deus falou isso aqui várias vezes. Para quê? Para fixar. Porque falar uma vez só, às vezes a gente não grava. Mas ficar falando, às vezes a gente consegue gravar aqui. Então Deus está falando, gente, segue os meus mandamentos. Todos os meus mandamentos, não é um só não. Deus deixou lá 10 mandamentos, não é só, esse aqui eu não sigo, só sigo o outro. Tem gente que é assim, né? Esse primeiro aqui tudo bem, mas esse segundo aqui não. O terceiro também não, o quarto também, é todos. São Paulo fala, se você desobedecer um, você desobedece todos os outros. Não tem isso, entendeu? Então, gente, vamos procurar viver os mandamentos, é a nossa moral, é o nosso agir, tá? Por isso que Santo Agostinho colocou lá de forma catequética lá pra gente, né, gravar aqui e aqui. Não é só gravar na cabeça, no coração. Tá? Então vamos seguir os mandamentos da lei de Deus, gente. Por isso que o mundo está. Por que o mundo está como está? Porque não quer seguir os mandamentos de Deus, quer seguir os seus mandamentos. A lei é de Deus, foi Deus quem fez. Entendeu? A lei não é da igreja, a lei não é do Papa, do Bispo, não. A lei é de Deus, é Deus quem manda. Mas as pessoas hoje não querem saber seguir a lei de Deus. Tá? O Senhor teu Deus tornar-te-á próspero, a prosperidade, né? Que os irmãos de outra religião gostam muito, né? Lembrando, gente, estamos num contexto de Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento tinha muito mesmo essa questão de prosperidade. Não quer dizer, gente, que Deus não vai nos dar prosperidade se a gente seguir a Deus. Claro, com certeza. Se você for um temente a Deus, fiel a Deus, você vai prosperar também, vamos dizer, fisicamente, os seus negócios. Mas isso não pode ser o nosso lema. Eu não posso seguir a Deus, servir a Deus só por causa disso. Muito mais importante do que isso é a minha salvação, a minha alma. Até porque, gente, tudo eu vou deixar nesse mundo. O que adianta eu ser próspero, ter casa, ter carro, ter 200 fazendas, se eu vou morrer vai ficar tudo aí. Então o problema não é a gente prosperar. Podemos prosperar. Amém, aleluia. Vamos louvar a Deus. Quanto mais a gente tiver, vamos louvar a Deus. Mas nós não podemos também ser escravo dessas coisas. Achar que, né, que eu sirvo a Deus só para ser próspero. Não. Deus vai me dar? Vai, de acordo com aquilo que Ele acha que eu devo, que eu mereço. E se eu prospero, que eu também não seja um egoísta, que eu possa também compartilhar com aquele que não tem. Se eu tenho lá 200 vacas, o que custa eu doar uma para aquele que não tem? Entendeu? Então também tem isso. A prosperidade também é de acordo com aquilo que você, né, com o seu coração. Deus olha aquilo, o seu coração. Entendeu? Aquilo que você compartilha com o seu irmão. Entendeu? Então, você vai tornar próspero em todo o trabalho da tua mão, no fruto do teu ventre. Olha aí, então ele começa a falar das bênçãos. Então, se você seguir o mandamento de Deus, o seu trabalho vai ser abençoado. Por isso que quando a gente for sair para trabalhar, se encomende a Deus. Às vezes tem gente que nem o sinal da cruz não faz quando vai trabalhar. Então, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. Muitos estão querendo e não tem. E às vezes as pessoas têm e não agradecem. Fica falando mal ainda do trabalho que tem. Então, do trabalho de tua mão, no fruto do teu ventre. Olha aí, os teus filhos serão abençoados.
Né? Então, gente, você que tem filhos, agradeça a Deus pelos seus filhos. Quanta gente tentando ter filho aí não consegue. Quanta mulher tentando engravidar e não consegue. Tem gente que pode e desperdiça, gente. Ou, eu já falei isso aqui, vou repetir. Tem gente que não quer mais ter filhos. A Europa está diminuindo. Por isso que os muçulmanos estão tomando conta. Os muçulmanos têm 10, 15 filhos. 8. O cristão não quer mais saber de ter filho. Ah, não. Não podemos ter filho. Botar filho no mundo para vir passar fome. Gente, olha que ponto nós chegamos. Entendeu? Filho hoje não é mais bênção, não. Se tornou maldição. Entendeu? No Antigo Testamento, quanto mais filho, mais bênção de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Claro, gente, a igreja fala de paternidade responsável. Eu não estou falando aqui que você tem que ter 10, 15 filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você tem condições, você não deve deixar de ter filhos, porque é a bênção de Deus na tua vida, são os filhos. Deus está falando aqui. Se você seguir os mandamentos, eu vou te abençoar, inclusive no teu ventre. Então você que é mãe, você que é mulher, bota a mão no seu ventre e agradeça a Deus por você, né, dar a vida àquele ser que nunca vai acabar, que é imortal diante de Deus. Porque no céu, gente, não nasce criança, eu já falei isso aqui. Quem não nascer neste mundo aqui não vai habitar o céu. E Deus quer que a gente habite o céu. Deus não quer ser solitário, não. Quanto mais melhor, Deus se alegra com muitos que chegam no céu. Entendeu? Então Deus também abençoa também o marido, a mulher, né, os filhos, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo. Tudo aquilo, né, que a pessoa tem. Não é? Porque o Senhor voltará a se comprazer com a tua felicidade, assim como se comprazia com a felicidade dos teus pais. Ele está falando dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Caso obedeças à voz do Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos. Ele fala isso toda hora. E seus estatutos escritos neste livro da lei. Caso te convertas com todo o teu coração e com toda a tua alma ao Senhor teu Deus. Já falei, né? Não vou repetir, né? Seja fiel a Deus, cumpra os mandamentos. E Jesus falou a mesma coisa. Quer ser feliz? Cumpra os mandamentos. Então os mandamentos é para todos, não tem exceção para ninguém. Porque este mandamento... Agora, isso aqui que é maravilhoso, gente. Esse versículo eu sou apaixonado. Capítulo 30, versículo 11. Preste atenção. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Grave esse versículo. Eu nunca mais esqueci esse versículo, gente. E é um versículo que eu trago para mim, para minha vida. Olha só que maravilha. Deuteronômio 30, 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Então não venha com essa desculpa de que eu não consigo cumprir os mandamentos. Você não consegue se você estiver longe de Deus. Aí você não consegue. Nós somos fracos? Com certeza. Eu também sou fraco. Eu caio muitas vezes. O problema, gente, não é você cair. Você não pode ficar caído. Eu não estou falando que você não vá cair nos 10 mandamentos. Claro, todos nós vamos cair. Eu estou falando para você não ficar caído. Caiu, levanta, não importa. Você pode cair 10 vezes. Levante 10 vezes. Você não toma banho todo dia? Ah, esse pecado eu não consigo largar. Um dia você vai conseguir. Com a graça de Deus você vai conseguir. Entendeu? É difícil? É claro que é difícil. Mas você tem que fazer a sua parte. Vigiar. Ah, aquele pecado ali eu não consigo. Por que você não consegue? Será que você não está dando brecha? Entendeu? Então, gente, a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas caiu? Levante. Ah, mas eu vou confessar isso 10 vezes? Confesse 10 vezes. Você não toma banho também? Várias vezes ao dia? Então, não importa. Não tenha vergonha. Ah, mas eu vou confessar isso para o padre todo dia? Não, o padre já está careca de ouvir. Você não vai matar o padre. Não esquenta com isso. Tem gente que tem vergonha de se confessar, que acha que vai matar o padre. Nossa, eu vou falar isso para o padre? Gente, o padre já está careca de ouvir tudo isso. Diz que o ouvido de padre é pior que privado. De tão sujo que é. Tá? E ele não vai contar para ninguém. Não pode contar, senão ele é expulso da igreja. Então você pode contar o seu pecado sem problema nenhum. Tá? Então, gente, o pecado, os mandamentos não está acima
do nosso alcance. Ele não está lá no céu para que fiques dizendo: quem subirá por nós até o céu para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pôr em prática. Entendeu? O mandamento não está lá no céu para você, eu não tenho como seguir porque está lá e eu não posso ir lá. Não, está aqui, ó, está na palavra de Deus. Entendeu? E não está além mar para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pôr em prática. Também não está lá no fundo do mar, porque se estivesse no fundo do mar eu seria o primeiro a falar que eu não iria lá, porque eu tenho morro de medo de mar, né? Então Deus é tão bom que Ele coloca os mandamentos ao nosso alcance para a gente poder seguir. Então nós não temos desculpa. Sim, porque a palavra está muito perto de ti. Aqui, ó, na minha mão. A palavra de Deus está na nossa mão. Então nós não temos desculpa. Agora, claro, se ela ficar lá pegando poeira em cima do guarda-roupa, claro que você não vai ler e não vai seguir os mandamentos. Tem que estar aqui, ó, na tua mão e aqui, no teu coração. Entendeu? Gente, hoje nós não temos desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Tá? Está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Gente, hoje, quem fala hoje que não tem tempo de escutar a palavra de Deus é um mentiroso. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Gente, você pode escutar qualquer pregação no celular, você pode escutar na televisão, até no seu trabalho. Entendeu? Dependendo do trabalho que você está exercendo, você pode ir fazendo o seu trabalho escutando a palavra de Deus, uma pregação que seja. Nós não temos desculpa para não seguir a Deus. Eu não conheço Jesus. Será que não conhece mesmo? Ou é preguiça sua, ou você está sendo, vamos dizer, está enrolando, vamos dizer assim. Hoje, gente, não tem desculpa. Está aí para todo mundo, né? Quem quiser aí, tem pregações aí, tem cursos aí, padres falando pra caramba na internet, né? Então, na televisão, quantos lugares que eu chego, a televisão tá ligada lá em canais que não prestam. Você que é dono de estabelecimento, bota lá na Canção Nova, bota na Rede Vida, que você vai estar ouvindo pregação dia e noite. Nós temos a Rede Vida, nós temos a Canção Nova, nós temos a Século XXI, a TV Aparecida, e você fica lá naquele canal que não presta. Principalmente a Rede Globo. Entendeu? Aqueles canais que só ficam falando coisas lá que são contra a nossa fé. Então você que é católico, você que tem um estabelecimento, coloque lá numa pregação enquanto o outro está lá na tua loja e está ouvindo a palavra de Deus. Às vezes ele pode até se converter, quem sabe, ouvindo uma pregação dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento. Entendeu?